Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de análise matemática, ou introdução à análise matemática, com o objetivo de construir os números reais. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como a gente passa dos números naturais, né? Ou seja, número tipo 1, 2, 3, 4, 5, para os números inteiros, ou seja, menos infinito, menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, beleza? Então hoje é essa passagem que a gente vai fazer. Mas antes de fazer essa passagem, eu coloquei agora na semana 3 uma atividade que consiste em vocês me mandarem um áudio, aquele esquema, mandar um áudio no nosso grupo de WhatsApp, explicando o que vocês entendem sobre o que é número, né? O que é número. Então, isso é algo um pouco até filosófico de se fazer. E aí eu queria que vocês se baseassem, aí é isso que eu vou apresentar aqui agora. A gente já vai conversar sobre aula e tudo mais. Eu queria que vocês se baseassem em duas coisas. Um é o podcast do Naruhodo, que eu já tinha enviado para vocês lá há um certo tempo, que é porque, se eu não me engano, é porque a gente perde a noção quando falam de números muito grandes, ou seja, a gente perde essa ideia de medida e quando falam que uma coisa é muito grande ou muito pequena, a gente se perde um pouco porque a gente perde a ideia do que é esse número quando a gente está falando uma coisa muito grande ou muito pequena, né? Quando a gente fala em escala do universo, a gente já se perdeu. Quando você coloca uma escala dessa, você fala assim, e você já não sabe mais o que é. E quando você bota uma escala tipo, menos 10 a 23, já também você se perdeu, já não sabe mais o que é menos 10 a 23, a gente não consegue nem conceber direito isso. E o Naruhodo, ele faz um episódio bem bacana, então eu coloquei os dois links, tanto para um vídeo, que eu vou comentar ele agora, e para esse episódio do Naruhodo. O vídeo, ele tá, mais uma vez, ele tá na semana 3. Eu vou abrir aqui ele no YouTube para a gente poder ver ele melhor. Mais uma vez, por que eu perguntei essa questão do inglês? Porque o vídeo é What are numbers made of? Então, assim, é a ideia ele faz um parecer sobre a construção desses números, tá? Ou seja, sobre o que é número, a ideia da lógica dentro do número, como a gente concebe esse tipo de coisa. Opa, vamos, tem que ver o anúncio todo, beleza? Vamos lá, não estou ganhando nada por isso, mas temos que ver o anúncio todo. Isso. Aí o vídeo está em inglês com a legenda em inglês, né? Aí esse é o momento aqui que é a instrução. Deixa eu colocar até em tela grande aqui. Ó, vamos lá. Vou botar em tela grande. A instrução é essa aqui que eu vou dar agora. É passar essa legenda que está em inglês para a legenda em português. Beleza? Porque senão a gente vai se perder um pouco sobre o que está se falando, ou o que não está. O canal, esse canal aqui, que é Infinite Series, ele é ótimo, tá? Ele tem várias coisas super interessantes de matemática, ele fala sobre números irracionais, transcendentes, e ele é bem didático. Então, assim, para você aproveitar um pouco mais o que esse canal tem, ainda mais, assim, a gente assim, mais uma vez, sem inglês, mas o meu inglês não é tão bom assim. O que a gente vai fazer? Vai colocar uma legenda automática aqui nessa função, beleza? Então, assim, isso aqui é só para instruir vocês a colocar essa legenda automática nesse vídeo que está na semana 3 das nossas aulas, beleza? Então, aqui, você vai aqui, ó, tem legendas, beleza? Se você clicar, vai sumir a legenda dali. O que você vai fazer é vir aqui em detalhes, configurações, nessa rodinha aqui, que está o meu mouse. Então, eu cliquei em configurações, aparece aqui, ó, legendas em inglês. E aí você vai clicar aqui. Então, nesse legendas está em inglês, você clica nele e aí você tem um traduzir automaticamente, tá vendo? A legenda natural do site é o inglês, que está aqui. Mas aí você pede para traduzir essa legenda automaticamente. Então, clica aqui em traduzir automaticamente, então você vai na busca. Aqui, ó, tá no A, você tem que ir lá para o P, né? A gente quer português. Então a gente vai lá no P, coloca aqui. Opa, já passei. P, português. Está aqui português. Às vezes pode ser o português de Portugal, mas não tem problema, é só para a gente ter uma ideia. Pelo menos está falando em português já. Ó, já colocou aqui, ó. No mundo físico, muitas coisas aparentemente básicas. E aí a gente vou dar o playzinho aqui rápido só para vocês verem como é que é. E aí, ó, você vai. Acabou sendo contribuindo a partir das coisas. Então, beleza.
aí você consegue entender perfeitamente o que está no vídeo, fazer algumas observações e entender, tá? Sobre o que o vídeo se trata. Então, assim, o objetivo aqui foi só a gente fazer esse repasse aqui de como trocar a legenda no YouTube. Ah, Marcelo, tô com o telefone celular. Ih, rapaz, com o telefone celular você tem que procurar aqui essa rodinha. É a mesma coisa. Vai procurar aqui essa rodinha, ou, sei lá, de repente em algum celular vão ser uns 3 pontinhos dentro do vídeo, tá? Então você coloca o vídeo na tela cheia, ou vai ser essa rodinha aí, ou vão ser uns 3 pontinhos dentro do vídeo. Aí você vai clicar nele e vai aparecer legendas possíveis. Tá vendo? Aqui ele está traduzindo automaticamente, é uma tradução automática do inglês para o português. Ah, Marcelo, essa tradução ela é a melhor possível? Não, não é a melhor possível, mas vai te dar pelo menos uma noção do que ele está falando no vídeo, e aí com as imagens e tudo mais, eu acho que vocês vão conseguir acompanhar bem o vídeo, tá bom? Tem vários outros, mais uma vez, eu lembro que no final do período, vocês apresentam ou um vídeo ou uma apresentação mesmo sobre alguma coisa interessante que tenha a ver com o curso de análise real e vocês encontram pela web. Eu recomendo sempre, ó, eu gosto muito, só já que a gente está por aqui no YouTube, né, que eu estou apresentando no YouTube, eu gosto muito desse canal aqui, tá? O nome do canal é Number File, tá? O nome do canal é Number File. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei porquê, vamos lá. Ela ficou aqui no meu ouvido. Tá? Aqui o Number File fala sobre várias coisas aqui, ó. Tem um tema aqui, ó, paradoxo, por exemplo, que foi há 3 semanas atrás. Beleza? Tem vários problemas interessantes aqui, ó. Ó, uma prova de QE irracional. Tá aqui também, ó, uma prova de QE irracional. Interessante. Isso aqui tem super a ver com o nosso tema aqui desse período. Ó, como faziam os números, né? Cuneiform numbers, né? Que assim, isso aqui, se eu não me engano, é como os egípcios faziam números. Então, cara, super legal, tá? Então, super legal, tem bastante coisa aqui para dar uma olhada, beleza? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como é que a gente pode fazer a coisa. Muita coisa sobre pi. Deixa eu parar aqui. Calma aí. Deixa eu parar. Eu acho que eu não sei por quê. Opa, pronto, tirei o negócio. Já parei aqui, estamos juntos. Então, isso aí foi só uma instrução para vocês darem uma olhada. Páginas que eu gosto bastante é essa do Numberphile, essa Infinite Series é muito legal. Eu gosto do Mathlogger também. O Mathlogger não está postando muita coisa, mas o Numberphile tem vídeo novo toda semana sobre um tema de matemática. É impressionante como, na verdade, esse cara é um cara, né? Assim, que ele meio que organiza as coisas. Ele tem um vídeo toda semana de biologia, ele tem um vídeo toda semana de física, ele tem um vídeo toda semana de matemática, ele tem um vídeo toda semana sobre qualquer assunto de ciência. O cara é, assim, ele como organizador, como pensador dos canais de divulgação científica de maneira geral, o cara é impressionante, tá? Então, assim, isso eu acho que vale bem a pena a gente, vocês darem uma olhada nos canais deles para tirarem algumas ideias. É claro que assim, eu vou botar algumas coisas lá que são referentes à área que a gente está vendo, tá? Mas de maneira geral podem ir lá e consumir. Assim, eu consumo bastante desses canais, na verdade, assim, eu acho que eu realmente consumo bastante deles. Mas agora sobre a aula 2, né, que foi sobre números naturais, né, a nossa semana 2 aí, números naturais. Ficou tudo certo, gente? Vocês entenderam bem aí o que é essa ideia do conceito de número natural, o princípio dos axiomas de Peano? Esse é o processo, né, o boom dos números naturais. Como é que as coisas começam? As coisas começam literalmente com os axiomas de Peano. Qualquer lugar, e isso é uma coisa, assim, eu acho impressionante, né, que qualquer lugar que tenha a estrutura, qualquer coisa, na verdade, que tenha a estrutura dos axiomas de Peano, ou seja, tem um primeiro elemento. Esse primeiro elemento ele não é sucessor de ninguém.
tem uma função sucessora injetiva, que, né, esse primeiro elemento vai levar num segundo, esse segundo num terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, todo elemento tem sucessor e o primeiro elemento não é sucessor de ninguém. Então tem essa estrutura. Qualquer coisa com essa estrutura e que vale o princípio de indução matemática, né? Ou seja, que se você tem o primeiro elemento e se você qualquer elemento da frente implicar que o sucessor dele está no conjunto, isso garanta que esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Qualquer conjunto com essas características, ele vai ser chamado de conjunto dos números naturais. Então você pode e aí é interessante que a gente teve diversas civilizações criando com diferentes escritas o mesmo conjunto dos números naturais, entendeu? Então, assim, o que a matemática faz? Isso também é interessante a gente entender, que isso é um papel da matemática. A matemática, uma vez que ela entende como funciona isso, os maias podiam chamar os números dele de esses são os cachuta, o outro podia chamar de mangulo, aí o outro podia chamar de rocher. E ele, vocês dão esses nomes todos, mas tudo isso é número natural. Assim, tá tudo na mesma classe, todos obedecem às mesmas regras e todos têm as mesmas propriedades. Aí, nesse sentido, talvez um filósofo vá falar que eu sou arrogante. Mas se a gente encontrar se uma civilização alienígena qualquer chegasse aqui e a gente pegasse um monte de número e a gente entendesse que ele tivesse essa construção, esse povo alienígena maluco ia ter conjunto dos números naturais. Beleza? Então, assim, isso aqui talvez seja o feeling do negócio. Assim, qualquer povo tem. Não importa a base também, assim, isso também que a gente conversou na aula passada, essa ideia da base, né? A gente funciona com a coisa na base de 10 porque temos 10 dedos. Os maias faziam com base 20. Você pode pensar que a gente está considerando o dedo das mãos e dos pés. Tem povos que consideravam a base 12, né? E a base 12 é interessante porque você tem a falange dos dedos, que dá a base 12. Base 12 não. Base 12, né? Três falanges e quatro dedos. Então eles contavam assim, né? Entendeu? Isso aqui era 12, isso era 3. Entendeu? Ah, como é que é 2, Marcelo? Aí é fogo, não sei como é que é 2. Eu sei que se é 3, sei lá, faz assim para ser 2, não sei como é que é, mas enfim. É essa brincadeira aí. Então, hoje, a gente vai ver o conjunto dos números inteiros. Deixa eu abrir aqui Professor, o arquivo. Fala. eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É, lendo, lendo os axiomas de piano, eu fiquei um pouco com uma dúvida, assim. Eu não sei, pode ser uma dúvida assim meio boba, mas eu fiquei curioso assim para saber a resposta, assim, se tem. É, eu tenho uma resposta em mente, assim, seria possível provar que um mais um é 2? Ou nessa concepção a gente não consegue provar porque é uma definição que um mais um é igual ao sucessor de um, no caso. E aí a gente pode chamar esse sucessor, a gente dá um símbolo, e aí chamou de 2. E aí não teria como provar. Repete de novo, por favor. Assim, se seria possível provar que um mais um é igual a 2? Ou essa pergunta não faz sentido porque esse 2 é um símbolo que escolhemos dar pela definição lá de que um mais um é igual ao sucessor de um, ao S de um. Então, aí a gente. Esse é o ponto, né? O que isso, quando você olha na definição isso que você está me perguntando, Luiz, quando você olha exatamente, quando você olha lá na parte de números naturais, quando a gente define a soma, isso é isso não é uma prova, é uma consequência da definição de soma. O que é a soma? O ponto é que A mais, se eu não me engano, acho que é A mais o sucessor de B, tem que ser igual ao sucessor de A mais B, alguma coisa assim, né? Então, então, um mais um que você está olhando, ele é só o sucessor de.
É porque o 1 mais 1 eu não tenho 0, né? Mas assim, o ponto é, ele é só o sucessor do 1, ele já é 1 mais 1, entendeu? Porque assim, o sucessor do 1, ele é representado como 1 mais 1. Mas eu entendi a Uhum. tua dúvida. É, eu Mas fiquei. para ter uma. Isso é uma consequência da definição que a gente deu. Para isso precisar de uma prova, e aí esse é o ponto, para isso precisar de uma prova, eu deveria ter começado com o 0 e não com 1. Faz sentido o que eu estou falando? Ah, sim, 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 eu acho que eu tô pegando, pescando. Para isso precisar de uma prova, eu preciso de. Eu precisaria começar pelo 0, senão isso é como se o que você está falando é o primeiro passo de indução em A mais B com A e é imediato da definição, porque o que é 1 mais 1? É S de 1, que é o E sucessor de aí, 1, sim, e aí esse S de 1 eu escolhi representar, no caso, o símbolo 2. como 2. Como 2. Ah, entendi. Ficou claro. Beleza? Obrigado, então. Nada. Vamos lá aqui. Então, bom, hoje, mais uma vez, essas primeiras aulas eu comentei que elas vão ser um pouco mais rápidas, porque o meu objetivo é a gente chegar um pouco mais rápido na construção dos números reais propriamente dito. Então, a aula 1, que foi a aula passada, que no material de vocês está como aula 3, ou capítulo 3, ele é o boom, né? Ou seja, eu tenho um conjunto baseado na teoria dos conjuntos. Eu tenho um conjunto com o primeiro elemento que satisfaz esses axiomas. Pronto, surgem os números naturais. Entende? Entende quando eu chamo de Big Bang? É nesse sentido. Você tem, você tem um primeiro elemento, admitiu uma função sucessora, e aí, pronto, a partir desse processo aqui, você construiu todos os números naturais. Então, assim, os números inteiros, a gente precisa de um certo arrojo, né? Assim, é necessário que a gente tenha um certo arrojo para a construção desse cara. A apresentação que eu dou no trabalho, e que vocês vão ver aí, ela é, em essência, a mesma apresentação que o Dedekind faz. Beleza? Pô, mas quem é Dedekind? Dedekind é o primeiro cara a construir. A gente tem pessoas que construíram os números racionais de forma simultânea, beleza? Ambos fizeram trabalhos que geraram os números reais. Dedekind, Heine, Cantor, e tem mais um cara que eu sempre esqueço o nome. Bem, enfim, eu sei que ele é francês, mas eu nunca lembro o nome dele. Tem o Vastras também, tá? Então, assim, teve uma galera aí, pelo menos 5 pessoas que construíram os números reais O Coxi? e deram uma construção para os números reais. Não, não, não foi o Cauchy, não. O Cauchy, apesar de ter as sequências de Cauchy na história, quem fez foi outro cara. Eu vou. Ele é menos conhecido na matemática, por isso eu acabo nunca lembrando o nome dele. Eu tenho um livro aqui de história da matemática que fala, que referenda o cara, mas assim, eu não sei porque a minha dislexia não deixa eu gravar o nome dele. É um negócio impressionante. Mas quando, se não nessa aula, na próxima, eu comento quem é o rapaz. Naquele vídeo que eu postei para vocês, tá lá na semana 3 agora, ou na semana 4 talvez, ele que fala sobre números de maneira geral, ele dá o nome do francês que fez a ideia desse processo. O que acontece é que o Cauchy em si, ele é um pouco mais antigo do que a ideia da construção de número real, tá? Cauchy é do final dos anos 1700. A gente pode dar eu dou uma olhada aqui na Wikipedia rapidinho. Cauchy, se eu não me engano, ele é do final dos anos 1700, né? Cauchy, o bom Professor, eu busquei aqui na internet e apareceu o nome Augustin Louis Charles de Cauchy. Meirey, não sei como se fala com a pronúncia correta. É esse? Provável que É, porque tá seja aqui como alguma cita o coisa do gênero, Pastrais, mas eu não vou cita... botar minha mão no fogo não, depois a gente vê. Tá. Tá.
Não, depois eu olho direitinho. Mas de repente é ele. Só para vocês terem uma ideia, o Cauchy, ele morre em 1857, né? E a constituição do que é um número real é de 1870 do DD. Então, assim, se aqui não eu acho que assim, esse as pessoas Foi eu ou foi... Ah, o professor caiu, né? Ah, tá. Eu até coloquei aqui no chat, estava perguntando para mais alguém, porque para mim estava Eu já ia escrever aqui, pra ver. tava Pra bem mim travado. também. Eu achei que era pra mim, por isso que eu fiquei quietinho, nem falei É nada. que você nunca sabe, né? Sempre explica. Hum, tá no mudo. de cair, falei aqui uns 2 minutos sozinho. Opa, voltou aí? Voltou? Estão me Voltou, ouvindo agora? professor. Sim, mas a Tá? conexão Agora tá. parece que está um pouco ruim. Ela tá atrasada e a câmera tá. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem, aí porque aí vai que a minha conexão às vezes fica meia bomba. Qualquer coisa eu vou rotear pelo celular. Mas era o que eu estava falando, assim, o Cauchy, esse talvez não fosse um problema relevante para a época dele. Mais uma vez, quando você vê, ele escreveu um livro chamado Cortes de Análise, onde ele faz uma reflexão sobre isso, mas sobre a ideia do que é número ou como trabalhar com números, mas não era bem o foco dele, entendeu? Ele estava interessado em outras coisas, tá? Então eu vou voltar aqui para a apresentação da tela e, e aí a gente vai conversando, beleza? Permitir, tá? Então estão vendo aí? Me dá um feedback aí. Sim. Fala, Saulo. Beleza. Então, fala, Saulo, tudo bom? Em essência, a gente fez uma recapitulação da última aula. Eu apresentei uma forma de colocar legenda no YouTube para algumas coisas, porque isso vai ser importante para a tarefa dessa semana que eu postei lá. Então, dentro da aula 4, o objetivo, né, da aula é ter uma ideia sobre isso, né? Ou seja, a gente vai são o que a que vai ser necessário para construir vai pensar sobre o porquê do -1 vezes -1 dá 1 e ver as semelhanças e diferenças entre os números naturais e os números inteiros, beleza? Então, é isso que a gente vai dar uma olhada aqui. Bom, aqui eu fiz uma pequena apresentação e um dos cavalos de batalha, levar isso para a criança de maneira geral, né? É que é assim, o porquê -1 vezes -1 dá 1. Acho que talvez esse seja um dos maiores problemas na hora de ensinar esse tipo de coisa para a criança. E eu acho que um exercício muito interessante seria perguntar para a criança e se não desse. Vamos fazer a experiência e trabalhar um pouco com essa experiência de não dar 1. Porque, por exemplo, se isso não der 1, uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, que sei lá, +1 vezes +1, eu quero que 1 mais 1 dê 2. Se menos vezes menos não dá 2, eu quero que 1 menos 1 dê 0. Se o menos vezes menos não der 1, não der positivo, o que vai acontecer com esse -1 mais 1, né? Dá outros números, aí você pega -1 mais 1, ou 1 menos 1, né? Bota do outro lado igual a 0 e fala assim, se não der 2, multiplica aí por -1, vamos ver o que dá. Se não der 1, perdão. Então multiplica aí por -1 e vamos ver o que dá. E aí você vai ver que assim, começa a acontecer
algumas coisas que ficam esquisitas, tá? Que ficam esquisitas, que a gente não gostaria que acontecesse. Essa é a forma, por exemplo, do Richard Curran, naquele livro que é matemática, tratar do assunto, tá? Sobre essa ideia do menos um vezes menos um. Eu acho interessante olhar por essa ótica. Bom, mas vamos falar um pouquinho dessas relações de equivalência. Professor, tô sem escutar aqui. Pra mim travou, Nicole. Para mim, travou também. Acho que caiu. Sal, quando você entrou, ele tinha acabado de voltar. A internet dele parece estar bem instável hoje. Ah, que bom, porque desde que eu entrei, pra mim ele tava picotando, assim. Aí eu falei, nossa, cara, minha internet já tá ruim. Tô caindo enlouquecidamente, né? Tudo bem, gente? Saulo tava falando aí, também. Tô caindo aqui. Deixa eu tentar. Olha que a internet da minha casa, hein? Deixa eu ver se eu conecto aqui. Ah, professor, essa pandemia não tem uma internet de casa que não esteja oscilando. Impressionante. A minha do celular às vezes é melhor, sim. Até para jogar, às vezes eu uso a do celular, pelo incrível que pareça. Botei pro computador. Também, Nicole, várias vezes em videochamadas, quando estou dando aula pelo telefone, enfim, eu também uso o 4G porque às vezes a de Wi-Fi está oscilando muito. Professor, você tá aí? Tá tentando fazer a conexão para outro dispositivo? Eu acho que a internet dele tá ruim. Tá bem. Eu acho que ele tá tentando falar, sei lá, alguma coisa. Pô, coitado, ele deve estar lá todo nervoso. Essa questão que ele estava comentando aí foi que a gente viu, né, em aritmética para Eu ia falar exatamente isso, Luiz, mas foi a mesma a coisa. estava tão ruim. Foi a primeira coisa que eu lembrei, que é comum nos livros didáticos, né, mostrar o contrário, se não acontecesse. A gente viu algumas formas, também tem gente que faz com a tabuada. Isso. Oi, gente, tô aqui de novo. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ficar do lado do roteador. A gente vai pro lado do roteador e vamos ver o que acontece, né? Aqui. Ai, calma aí. Vou fazer uma coisa aqui. Só mais um minuto. Eventualmente. Tá. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Alô? Tá baixo. Tudo bem. Opa. Pra mim tá bem baixo. Pra mim também ficou bem mais baixo. Tá, calma aí. Agora, vocês estão me ouvindo? Alô? Tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Tá ok. Beleza, tá. Então vamos voltar a tentar apresentar de novo aí, né? Apresentar a tela inteira. Mas assim, pra mim tá sem câmera. É só pra mim? Ou a câmera tá fechada? Tá sem câmera para todo mundo porque, mas eu posso botar a câmera aqui, calma aí. Tá sem câmera porque Professor. a internet estava esquisita. Professor, será que você ficar apresentando não tá demandando muito na internet? Se outra pessoa apresentar, será que facilita? Mas aí ia ficar um negócio enjoado, né? Sei lá. Porque aí eu com o time de falar das coisas, né? Sim, Mas sim. agora eu tô do lado do roteador, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ô Marcelo, mas se quiser ficar com a câmera fechada nesse momento pra ver o que rola, por mim assim, não me... Eu tinha fechado por causa disso, Saulo. Era por isso que eu tinha fechado, tá? Mas vamos olhar aqui. A
a apresentação de maneira geral, né? Bom, o que acontece, né? Para a gente criar os números inteiros, a gente precisa a gente precisa de um passo a mais, né? Que passo é esse? É essa tal de relação de equivalência. O que é uma relação de equivalência? Eu não sei se vocês já viram isso em alguma outra matéria, eu espero, sendo sincero, que sim, assim, que já tenha pelo menos olhado, né, o que se trata a relação de equivalência, ou seja, uma relação de equivalência é algo que é reflexivo, simétrico e transitivo, beleza? E aí no seguinte sentido, por exemplo, A está relacionado com A, se o A está relacionado com B, o B também tem que estar relacionado com A, e se A está relacionado com B, B está relacionado com C, então o A está relacionado com C. Por exemplo, desigualdade satisfaz isso, menor ou igual satisfaz isso. Você consegue também relação de equivalência em coisas tipo, eu vou botar aqui assim, aspas, né, a amizade, por exemplo, amizade de Facebook, né, vou botar assim, eu não sei se vocês lembram, o Orkut tinha um negócio que, né, vocês não são da época do Orkut, né, mas talvez o Facebook alguém tenha comentado isso. São 6 graus de você ser amigo de alguém, são até 6 graus, entendeu? Então, assim, se você considerar quem é amigo de quem, você conseguiria fazer que o mundo inteiro é amigo de todo mundo, por esse sistema, né? Porque se eu sou seu amigo, você também é meu amigo. Se você tem um amigo, né, terceiro, eu sei que isso não acontece assim, então, se eu sou seu amigo e esse cara, o terceiro, também é seu amigo, então certamente eu vou ser amigo desse outro cara, porque eu não vou deixar de gostar de alguém que um amigo meu gosta, né? Se a vida fosse assim, seria tudo mais fácil, mas você pode considerar a relação de equivalência como sendo algo nesse sentido assim, tá? Então, assim, aqui vem alguns exemplos da ideia de relação de equivalência, e a gente precisa disso, gente, porque, bom, qual é a brincadeira, né? A brincadeira é quando a gente vai olhar para números inteiros, a gente vai olhar para um negócio chamado classe de equivalência. Porra, Marcelo, o que é uma classe de equivalência? Bom, a gente já estabeleceu a relação de equivalência. Aí, digamos assim, você pode dizer que a relação de equivalência que a gente vai conversar aqui, por exemplo, é ser flamenguista, tá? Então, se você... Não, melhor, time de futebol, beleza? Porque cada um torce para um time de futebol. Você não pode torcer ao mesmo tempo, digamos, né? Suponha, você não pode torcer ao mesmo tempo para o Corinthians e para o Flamengo ao mesmo tempo. Ou você torce para o Corinthians ou você torce para o Flamengo. Se joga Flamengo e Corinthians, não vai torcer para um? Então, é dessa forma que as coisas funcionam, entendeu? Então, assim, e aí a gente bota assim, todos os torcedores do Flamengo são da mesma classe, então, e vão ser equivalentes. Então, se você pegar um representante para ser do Flamengo, sei lá, enfim, sei lá, o Gabriel, né, Gabigol, vai representar o Flamengo. Eu não sei o nome de quase jogador nenhum. Vou botar aí eu vou botar só polêmico, né? Aí eu ia falar Robinho dos Santos, coitado, Robinho tá até preso. Professor, Coitado não, bem feito, né? Diga. essa classe aí é a mesma classe lá do. Essa classe é a mesma classe do curso lá de aritmética, de classes de resto, ou nada a ver? Então, a classe de resto é um exemplo de classe. Ah, sim, então tá ok. Então tá. Entendeu? Por exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo exatamente aqui embaixo. Ó. Por exemplo, ó, eu vou botar a relação de equivalência, 2 números vão ser equivalentes se eles forem pares ou se eles forem ímpares. Beleza? Então ele vai ser da classe do 2 se ele for par, e ele vai ser da classe do 1 se ele for ímpar. E aí o que eu tenho de interessante com relação a essas classes? Quando eu consigo dividir um conjunto bonitinho em classes, exemplo, esse aqui de pares e ímpares, você tem que essas classes elas são disjuntas, porque o número que é par ele não pode ser ímpar ao mesmo tempo. É aquela brincadeira que eu estava falando do torcedor do Flamengo e do Corinthians. O cara que torce para o Flamengo não pode torcer para o Corinthians, porque se joga Flamengo e Corinthians ele vai torcer para um só. Então, isso vai ser disjunto na brincadeira. E a forma que a gente faz esse tipo de digamos assim, a nomenclatura, né, digamos, a notação matemática que a gente faz para essas classes de equivalência, ou seja, o conjunto
conjunto das classes é essa daqui, né? A gente coloca o conjunto das classes como sendo essa ideia aqui, esse carinha aqui que eu coloquei de vermelho. Deixa eu botar aqui para cima de novo. Por exemplo, é o N, são os números naturais, com respeito a essa classe de equivalências aqui. Ou seja, ele está cortado. Marcelo, cortado é de dividido? Olha, é de dividido, beleza? O que isso significa? Que eu estou dividindo os números naturais segundo essa classe de equivalências que eu estou colocando aqui, beleza? Aí, nesse exemplo, a gente tem só par e ímpar. Luiz, você falou perfeitamente aí. Por exemplo, você tiver... eu posso dividir os números na classe dos números divididos por 3. Aí, os números divididos por 3, eles podem deixar resto 0, aí esse cara eu chamo de 3, beleza? Deixar resto 0 eu vou chamar de 3. Deixar resto 1 eu chamo de 1. E deixar resto 2 eu chamo de 2. Tá? Então, aí eu tenho o 1, 2, 3 aí na história também. Exatamente da mesma forma que a gente está falando. Eu acho que esse é o meu próximo exemplo. Não tinha posto outro exemplo aqui. Mas esse exemplo seria exatamente esse. Tá? Eu vou botar aqui embaixo assim como se fosse um exemplo aqui. Você pode pegar também eu vou chamar isso de N3, tá? Vou chamar isso aqui de barra N3. Por exemplo, o N3, isso é a relação de equivalência que eu estou colocando aqui. Ela vai ser o 1. Eu tenho que equação, vou botar aqui botar um barra aqui, aí vou chamar de, pronto, vem para cá, vou chamar de 1, Ctrl C, Ctrl V, não foi? Ctrl C, Ctrl V, isso, pronto. Aí 2 e o 3, por exemplo, tá? Onde a relação de equivalência que eu estou dizendo é que eu vou dizer que A barra Cong B se eu sei que a gente ainda não tem essa coisa de subtrair, tudo bem? Mas assim, em álgebra a gente diz se A menos B é divisível por 3, beleza? Então, se A e B deixam o mesmo resto na divisão por 3, tá? Mais uma vez, deixa o mesmo resto na divisão por 3. O 1 é o que deixa resto 1, o 2 é o que deixa resto 2 e o 3 é o que deixa resto 0. Tá bom? Esses são os 3 elementos aí. E você vê, todo número, que quando você pegar qualquer número natural você dividir por 3, ou ele deixa resto 1, resto 2 ou resto 0. É exatamente a ideia do par ou ímpar, mas aqui a gente pensou nela de outra forma, tudo bem? Esse resultado que está aqui em cima, ele é interessante porque ele fala também esse comentário que eu tinha feito com vocês. Duas classes de equivalência, ou elas são disjuntas ou elas são iguais. Beleza? Duas classes de equivalência, ou elas são disjuntas ou elas são iguais. Caramba, Marcelo, para que a gente está fazendo isso? Muita calma nessa hora. Como? Como? Né? A pergunta é como. Como a gente vai construir os números inteiros? Deixa eu tentar voltar para o quarto, porque daqui a pouco a primeira dama está chegando, e aí ela chega pela sala, vai ser um problema. Tá, então tá, vamos ver. Vamos lá. A construção dos números inteiros, né? Como vocês acham que a gente vai fazer surgir os números inteiros? Vocês têm alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Alô? Tem alguém aí? Ou foi todo mundo jantar? Não, tá aqui. Alô?
E aí, vocês têm alguma ideia de como faz para construir os números inteiros? Porque assim, a gente só tem os números naturais e um pouquinho de teoria dos conjuntos. E aí, o que a gente tem de teoria dos conjuntos que poderia dar para a gente um conjunto bom para seus números inteiros? Vocês leram lá o capítulo 1 e 2? E aí, alguém tem alguma sugestão? É que se eu andar aqui para baixo, eu acho que eu vou dar spoiler do negócio. Eu li esse material. Por isso Eu acho que fala dos que planos cartesianos. eu quero que a gente pense um pouco. Eu acho que ele saiu da sala, voltou a ficar ruim a conexão. Ele falou que é pro quarto, né? Deve ter sido isso. Bom, foi eu sair do lado do roteador que eu caí de novo, né? Isso. Marcelo, Fala. tu tem cabo? Aqueles cabos para ligar direto do roteador pro seu computador? Cara, vou te falar que isso até existe, cara, mas assim, o roteador ele fica meio longe do meu quarto, entendeu? Se eu, ou eu fico do lado sim. dele, ou eu devia, na verdade, tomar vergonha na cara e botar um outro roteador mais próximo do quarto. Enfim, vou botar para apresentar agora. Não, mas tá tranquilo. Vamos lá. Compra aquele de tomada, que é um repetidor de sinal. É isso. O que eu tô precisando é de um repetidor de sinal, exatamente. Tá. Vocês já estão vendo a minha tela de novo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente constrói esse troço aí de número inteiro? Alguém tem alguma ideia, sugestão? Então, eu tinha falado que eu já peguei o spoiler porque eu já li, Uhum. que era do plano cartesiano. Aí que a ideia é assim, a ideia é a seguinte. Explicar, Nicole, quer tentar explicar ou não? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas era duplicar, né, a linha, tipo, fazer o N vezes o N de naturais, assim. Aí você Isso. criar dois eixos. A ideia é essa. A ideia para fazer surgir um elemento novo é porque assim, a gente quer uma coisa que tenha muitas. Que assim, eu quero teoricamente dobrar a quantidade de elementos dos números naturais. Eu vou botar dobrar entre aspas, né? Assim, aspas mesmo, né? Porque a gente sabe que os dois têm a mesma quantidade de elementos. Mas assim, você quer dobrar, você quer fazer, você quer criar um outro eixo para que você consiga fazer as coisas. E a única coisa que a gente tem na teoria dos conjuntos que consegue produzir coisas novas são botar um produto cartesiano na história, que aí a gente vai aumentar o nosso conjunto, e a partir desse produto cartesiano definir uma classe de equivalência esperta para conseguir fazer as coisas. Bom, e é exatamente essa a ideia do processo. Quando você pega aqui o n cartesiano n, isso vai gerar para a gente esse desenhozinho aqui. Deixa eu diminuir essa imagem, porque senão vocês não conseguem contemplar ela toda. Opa, diminuir demais. Tá. Tá vendo aqui? A gente pega n cartesiano n. Tá, isso mesmo assim. Você vai pegar n cartesiano n para conseguir, aí você vai gerar esse conjunto aqui, você vai gerar esse processo aqui, se você pega naturais, cartesiano, naturais. Mais uma vez, essa ideia, gente, não é uma ideia, não é assim, Marcelo, foi você que pensou nisso, quem pensou nisso foi uma ideia recente, não, isso é uma ideia do Dedekind.
Beleza? Então, assim, a primeira ideia de colocar essas classes de equivalência para, a partir dos números naturais, criar os números inteiros foi do Dedekind, beleza? Então, assim, a ideia é dele. Marcelo, Fala. isso tem a ver com a própria significado da contagem, aquela história que a gente estuda da origem dos números, da relação, quando relacionava uma pedrinha com uma quantidade, aí vai relacionando com isso, tem a ver com esse plano cartesiano? Então, na verdade, essa coisa da pedrinha e da contagem é para os números naturais. Eu quero expandir isso. Eu quero ir para os inteiros. Os naturais é exatamente essa relação que você registrou sobre a ideia do surgimento dos números. Mas, assim, para a gente construir os números inteiros, você precisa entender e dar significado ao que é negativo. As primeiras pessoas que pensaram nesse tipo de coisa, mais uma vez, os números negativos, gente, eles são relativamente recentes, porque quem foi os números negativos, em essência, eles só foram aceitos pela matemática na mesma época que os números complexos. É o plano de Argand-Gauss, né? Quando vocês vão estudar em história da matemática, o Argand, ele é o primeiro a colocar os números complexos dentro de um plano cartesiano também. E aí, a partir daí, e o Gauss já fazia isso já há algum tempo, mas aí o Gauss é o cara que escreve a carta dizendo assim, olha, número complexo, número negativo é número como outro qualquer e o importante é que a gente consiga operar com eles e fazer as operações e está tudo certo. Então é tudo número. O Gauss escreve uma carta explicando esse tipo de situação, mas o Argand, ele é o primeiro cara a publicar um artigo aonde ele trata os números complexos e os números negativos como sendo números com direção, entendeu? Então, assim, esse artigo do Dedekind, o que ele faz? O Argand e o Gauss, eles aceitam os números da forma que eles são, eles entendem que eles têm um sentido, eu vou botar entre aspas aqui, um sentido físico na ideia de positivo e negativo, tem uma certa direção, né? Quando você olha o número complexo, você tem uma coisa inclinada, porque você tem, teoricamente, um R cosseno teta, né? Que é um R ou E elevado a θ, dependendo do que você estiver estudando. Então, assim, você tem uma direção, você tem um sentido e uma direção para o número. Então, quando você olha os números negativos e os números complexos, você precisa ter essa identidade. Por isso que é muito interessante quando vocês ensinam isso para a criança, você ensinar que o número negativo é um número com direção. E aí, dando um sentido físico à coisa. Só que o Dedekind, ele não queria o sentido físico do processo. Ele queria que, a partir das leis matemáticas, a gente conseguisse explorar e criar esse objeto. Então, como? Como a matemática vai criar os números inteiros a partir dos números naturais, utilizando apenas a lógica da teoria de conjuntos. Ficou claro o negócio aqui, assim? Ficou clara a conversa que a gente está tendo? Sim. Oi? Sim. Helenilson, você que levantou a bola aí, entendeu o que eu falei? Helenilson? Sim, eu entendi. Eu acho que eu estava fazendo. Acho que eu misturei os conceitos nesse negócio da pedrinha, porque eu visualizei uma pedrinha com uma. Supondo, né? Uma pedrinha com uma ovelha, como era mais ou menos o exemplo. Há um plano cartesiano que seria um com um. Tipo assim, eu acho que eu misturei vários conceitos, as funções, que tem que ligar um com um, senão não tem relação. Não era nem Então, no sentido de contagem, era a relação. Entendeu? isso vai ter importância daqui a pouco, tá? Isso vai ter importância daqui a pouco. Então, assim, agora a gente está olhando a estrutura dos números. Então, assim, o que a gente tem de interessante aqui a gente pega o plano cartesiano e olha para essa estrutura em si. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. A gente tem essa estrutura aqui. Agora, o que a gente olha de interessante nessa estrutura é o seguinte. Vamos pensar aqui na história, tá? Eu vou abrir aqui rapidamente. Vou pegar aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint? Não, né? Ou estão vendo o Word? No Word. Tá, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar minha tela inteira. Apresentar agora. Tela inteira. Tela inteira. Permitir. Tá. Agora é o PowerPoint, né? Que vocês estão vendo, né?
Uhum. Layout. Beleza. Então, assim, só para a gente entender uma coisa, que a ideia é um pouco... Bom, eu já defini o número como sendo... A gente já definiu o número como sendo o par ordenado, certo? Então, eu estou olhando para esse cara aqui. Estou olhando para esse cara aqui. AB. AB. E aí, o outro número que eu estou olhando é o CD. É o C,D. Isso, gente, é muito da forma que eu enxerguei o processo. Quando a gente fala que dois vetores são equivalentes, assim, dois caras representam o mesmo vetor, digamos assim, o que você olha para esses caras? Você tenta ver se ele tem mesmo comprimento, direção, sentido. Mas assim, quando você vê para os pontos, você está olhando em essência para a subtração desses vetores. Você está olhando para isso daqui. Mais uma vez, eu estou pensando no problema inverso, beleza? Você está olhando para um A menos B, você tem que entender que você está na reta, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, ó. A gente está na reta, beleza? Então, assim, você vai tentar enxergar esses caras como sendo os mesmos elementos. Você tem um ponto A aqui e você tem um ponto B aqui. E aí a pergunta é, esse cara aqui é equivalente, ou seja, né, dado 2 pontos na reta, esse cara é equivalente a um outro elemento CD, se a diferença, se A menos B, perdão, se a diferença, se você fizer essa diferença aqui, ó, se você fizer essa diferença aqui, A menos C, perdão, você está olhando... Opa, perdão, vou te apagar aqui. Não, tá certo. A menos C for igual a B menos D. Beleza? Porque você está olhando para isso como se fosse a ideia de um vetor, né? Você está no plano cartesiano e aí você quer saber se esses caras são iguais, se você tem o A menos C igual a B menos D. Só que você não sabe o que é subtração. Né? Como é que você vai dizer que esses caras aqui são equivalentes? Né? Eu vou tirar isso aqui, vou botar /Kong. E, bom, eles seriam equivalentes se eles estivessem satisfazendo essa condição aqui, de A menos C ser igual a B menos D. Só que a gente está num momento que a gente não sabe o que é subtração. Se a gente não sabe o que é subtração, então a gente pensa no problema resolvido. Qual é o problema resolvido? O problema resolvido é chamar isso daqui de A mais D igual a B mais C. Então, assim, pensar no problema resolvido, eu vou dizer que esses caras vão ser equivalentes se vale essa igualdade aqui. Ou seja, se a soma dos últimos for igual à soma dos meios. Se a soma dos últimos for igual à soma dos meios, então esses caras vão ser equivalentes. Então, e é isso, exatamente essa ideia que... Assim, mais uma vez, a ideia do Dedekind, para mim, ela é genial nesse sentido, porque a gente coloca essa relação de equivalência aqui, e aí o que é interessante com essa relação de equivalência? Vou diminuir um pouquinho aqui. O que é interessante com essa relação de equivalência? Que essa relação de equivalência ela vai apresentar para a gente esse conjunto aqui, ó, da forma que eu estou desenhando aqui. E aí vamos entender o visual. Opa. Vamos entender o visual. Vocês estão vendo essas linhas pretas? Vamos lá. Você tem um plano cartesiano, ó. Você tem um plano cartesiano aqui. 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3. Você tem um plano cartesiano. Aí você tem os nozinhos aqui, ó. Esse é o ponto 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 4, assim sucessivamente. O que vai acontecer é que o ponto, por exemplo, o 1, ele vai ser equivalente ao ponto 2,2, que é equivalente ao ponto 3,3, ao 4,4. O ponto 2,1, ele é equivalente ao ponto 3,2, ele é equivalente ao ponto 4,3, ele é equivalente ao ponto 5,4. O que você tem de interessante aí? Ó, se você perceber, 2 menos 1 é igual a 3 menos 2, é igual a 4 menos 3. Ó, outra coisa que a gente pode perceber, 4 menos 1, ó, quando eu estou olhando na parte superior, olha o par 4 menos 1. O par 4 menos 1, quando você faz
4 e 1, né? Então, 4 menos 1 é a mesma coisa que 5 menos 2, é a mesma coisa que 6 menos 3, é a mesma coisa que 7 menos 4. Então, assim, todos esses caras, digamos assim, eles têm o mesmo tamanho, né? Então, assim, e aí isso é interessante. O que você está olhando é que você tem um produto cartesiano de números inteiros, né, números naturais, na verdade, você tem um produto cartesiano de números naturais, aonde você consegue separar esse produto cartesiano exatamente e somente duas retinhas, tá? E aí é isso que a gente faz aqui, ó. Eu faço essa explicação que você está vendo ali em cima, e aí é isso que a gente está vendo aqui. Quando você consegue separar isso somente em duas retinhas, mais uma vez, aí vem o texto explicando por que a gente consegue fazer isso, e em essência, né, vem aqui a gente construindo esse processo, você vai conseguir separar tudo em m mais 1, 1m mais 1 e o 1, 1. Se você perceber, esse primeiro 1m mais 1, ele vai ser os números positivos, que vai ser de 1 até m positivo. O 1, 1, ele é o zero, ele vai funcionar como zero aqui na história. E o 1m menos 1, perdão, e o 1m mais 1, esses caras vão funcionar como sendo os números negativos. E aí acabou. Essa é a brincadeira aqui, né? Então, assim, esse capítulo ele se desenvolve apresentando essa construção para vocês. Tá? Então, assim, isso é para. E aí é conta, tá? E aí é conta. E aí é aquela historinha que eu comentei agora há pouco, que é que todos esses elementos aqui, né? Ou seja, todos esses pares ordenados, eles em essência eles vão se organizar como sendo esse L aí, né? Esse plano aí, digamos assim. Ou seja, todos os números de n cartesiano n, eles são representados por essas classes de equivalência que eu acabei, que vocês estão vendo aí na imagem. Aí o que é interessante? Por que eu coloquei essa seta para baixo, né? Isso também tem um sentido. Tem um sentido lúdico aí nessa história, né? Essa seta tá para baixo, né? Essa reta tá para baixo, o 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 e assim sucessivamente, né? O 1m mais 1. Por que eu botei ele para baixo? Porque ele vai representar todos os números negativos. E é comum a gente, quando olha um plano cartesiano, pensar que para baixo é negativo e para cima é positivo, correto? Então aqui eu escolhi colocar para baixo também com esse intuito de apresentar para vocês esse sentido de que, olha, para baixo é negativo. E aí o que vai acontecer, a relação que a gente tem é essa que eu acabei de colocar aqui. O que a gente faz? A gente simplesmente pega e desentorta essa barra, né? Você imagina que você está desentortando essa barra, está pegando esse cara aqui que é um L, vai fazer uma rotação de 90 graus aí só em cima do lado que é o 1, 2, 1, 3, 1, 4, assim sucessivamente. E apresentando essa rotação aí, você tem exatamente esse cara. E aí a correspondência, ela é imediata. O 1, 2, ele vai ser o menos 1, o 1 vai ser o 0, o 2, 1 vai ser o 1, o 1, 3 vai ser o 2 e assim sucessivamente. Então a gente acabou, a partir da teoria de conjuntos, de criar os números inteiros. E aí agora a gente vai respirar e pensar um pouco, conversar. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem até aí? Como é que vocês estão? Alô? Sim, sim. Sim, tranquilo? Mais uma vez, essa construção, ela pode ser um pouco difícil no primeiro momento, mas ela, quando você entende a lógica dela, ela acontece meio que naturalmente, tá? No decorrer do texto aqui, o que a gente faz agora? A gente justifica por que isso acontece, mostra um pouquinho aqui não é nem mostrando sobre desigualdades, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é que se A for maior do que B, então o A vai estar exato, ou seja, o N cartesiano N, ele vai conseguir ser dividido nesses três conjuntos, em essência, né, na união dos M mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, né, esse par, e o 1, e com uma série de propriedades que garante que as coisas vão ser da forma que estão sendo. Eu recomendo, mais uma vez, que vocês leiam essa parte com um pouco de calma,
que eu estou passando ela bem rápido. A gente ainda não mostrou, por exemplo, que isso que a gente está fazendo são os números. Por exemplo, operar com esses caras é a mesma coisa que operar com o número inteiro, igual a gente faz? Bom, eu ainda não fiz isso. Como a gente faz isso? A gente faz isso a partir. Eu preciso definir o que é a soma e o que é o produto desses números, e a gente consegue ver exatamente o que é a soma e o que é o produto desses números. Aqui eu faço esse disclaimer, tá? Eu faço essa construção bonitinha no material, então assim, vocês tentem dar uma olhada, não se preocupem muito com os detalhes, mas assim, eu acho que vale bem a pena ler essa parte do texto. E até chegar a uma coisa, e aí eu quero chegar aqui, que é um negócio que a gente chama de homomorfismo. Você vê, tem uma série de propriedades aí. Por exemplo, associatividade, comutatividade, elemento neutro, simétrico. Então, assim, todas aquelas propriedades que a gente tinha lá com o conjunto dos números naturais vai ser satisfeita aqui também. Aqui é que é o pulo do gato, né? Vocês talvez não saibam o que é um homomorfismo. Um homomorfismo é um objeto que satisfaz essas três condições aqui, tá? É bijetivo, o φ da soma é a soma dos φs e o φ do produto é o produto dos φs. Homomorfismo não, homeomorfismo, tá? Minto. Ai, meu Deus do céu. Homomorfismo, tá? Repetindo. Homomorfismo. Um homomorfismo é um objeto, é uma função que satisfaz essas três condições aqui. Então, assim, o que a gente chama isso, ela é linear para a soma e linear para o produto, tá? Porque o φ da soma é a soma dos φs e o φ do produto é o produto dos φs. Um conjunto que, assim, dois conjuntos que eu tenha um homomorfismo entre eles, esses conjuntos, para matemática, eles são indistinguíveis, ok? Ou seja, para matemática, os números naturais, do jeito que está aí, vou sublinhar aqui de vermelho. Os números naturais e esse Z mais estrela. Pô, Marcelo, o que é Z mais estrela? Z mais estrela é isso aqui que está escrito aqui. É N mais 1. Então, os números naturais, eles são indistinguíveis desse N mais 1 que eu estou colocando aí. E mais, indistinguíveis no sentido de valem as mesmas operações e tudo que a gente faz com eles funciona igualzinho, tá? Então, essa demonstração aqui está indicando para a gente o seguinte, Z estrela mais é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. E aí, eu espero que vocês tenham ouvido lá no podcast do Número Imaginário, que o que é isso aqui, né? Eu estou dizendo para você que que N está mergulhado em Z. Ou seja, eu tenho uma cópia indistinguível do conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros. Não é que ele está contido. Se eu fosse falar matematicamente, eu poderia dizer que ele está mergulhado. Só que aí tal, essa coisa do que a gente faz assim de maneira meio que automática é dizer que está contido, mas o certo, a rigor, seria dizer que está mergulhado. Aqui é a demonstração dessa proposição, tá? E é exatamente isso que eu comento aqui, Uma função que satisfaz 1, 2 e 3 é um homomorfismo bijetivo. E para matemática, eles são idênticos e indistinguíveis, beleza? Então, eles são exatamente a mesma coisa. O ponto, o que tem de interessante aqui? É que essa demonstração garante que a gente pode operar com os números inteiros da mesma forma que a gente conhece hoje, entendeu? Ou seja, então, a partir desse momento, vocês vão passar a operar com os números inteiros exatamente do mesmo jeito que vocês fizeram até aqui, tá? Sem tirar nem pôr, exatamente, fazendo aquelas multiplicações, menos 2 vezes mais 5 dá menos 10 e tá tudo certo. Pode fazer isso aí sem problema nenhum. Tá? Enfim, e aqui, mais uma vez, no decorrer do texto, tem uma coisa interessante, que o 1, 2, isso, o 1, 2, o par ordenado 1, 2, se você pegar aquele vetor que é o par ordenado 1, 2, ele funciona como menos 1, tá? Então, isso é interessante. Então, por exemplo, 1, 2 vezes 1, 2, da maneira que a gente definiu, isso vai dar 2, 1, e 2, 1 é 1. Então, assim, a gente já define as coisas para dar certo. Você entende? Não sou eu que estou dizendo que menos vezes menos dá mais. A construção que a gente apresentou, da forma que tinha que ser, ela já dá isso para a gente de graça. Beleza?
Então, assim, quando a pessoa pergunta assim, por que que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1? É claro que eu podia fazer diversos algebrismos aqui para mostrar isso. Existe, assim, você consegue encontrar essas coisas pela internet e você consegue encontrar dentro alguns sites de matemática interessante, por exemplo, aquela menina, né, Matemaníaca, ela tem um site que ela mostrou de forma interessante, bonitinha, lúdica, cheia de figurinhas coloridas, como é que menos vezes menos dá mais, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que esse é um processo interessante. Eu, Marcelo, gosto de sempre, eu opto pelo conflito. Qual é o conflito? O conflito é dizer, supõe que não dá 1. Se não der 1, o que vai acontecer? E aí você consegue argumentar, a criança tentar argumentar por que aquilo ali está acontecendo, entendeu? Ou seja, você não está fazendo uma construção, você está desconstruindo. Você fala assim, se não der, vai dar problema. E aí ele vê que dá problema e aceita, e acaba aceitando melhor aquilo, né? Que senão ia desmoronar o castelo dele, né? De maneira geral. Tá? E aí é que vem a história aqui, que esse conjunto aqui que a gente está fazendo, né? Você vai ter o Z estrela mais, o Z estrela menos e o zero, e esses três caras dão um conjunto Z de maneira geral. Beleza? E aí isso vai funcionar exatamente da forma que a gente está fazendo, né? Aqui, exatamente essa discussão que eu acabei de fazer com vocês, que é o menos 1 vezes menos 1 dá 1, eu apresento aqui. E mais uma vez, assim, algebricamente, é esse jeitinho aqui que eu escrevi aqui embaixo, tá? Algebricamente, por exemplo, eu tenho duas demonstrações, né? É assim, tem essa perspectiva, deixa eu colocar de vermelho, e você pode ter essa perspectiva sobre o assunto, né? Eu vou colocar de azul. E essa perspectiva sobre o assunto. Então, essa perspectiva aqui de que está de azul, simplesmente foi a nossa construção. A gente constrói as coisas para dar certo e dá certo. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Tá? Exatamente da forma que tinha que ser. Só que essa concepção aqui, que está aqui embaixo de vermelho, isso é a perspectiva algébrica da coisa, tá? Então, assim, por exemplo, um curso de álgebra, né, né, vocês chamam ele de aritmética. Então, no curso de aritmética, essa é a perspectiva que vocês têm para demonstrar esse fato, tá? É essa aqui que está em vermelho, que menos 1, faz continha, né? Continhas depois a gente consegue mostrar que vale que menos 1 vezes menos 1 dá 1, tá? Precisa de um trick-trick, muitas vezes a gente não está acostumado a fazer esse trick-trick. É normal, gente, tá? Então, assim, não se sintam chateados com, de repente, não estar conseguindo fazer isso. E aí, eu coloquei essa atividade aqui, que é uma atividade que eu gosto, tá? De olhar ela sobre essa perspectiva, que é, e se menos 1 vezes menos 1 desse 1, né? Desse menos 1. Por que que eu gosto dessa perspectiva? Porque essa é uma perspectiva histórica também. Vocês lembram do Cardano? Já ouviram falar em Cardano? Cardano? Alguém ouviu falar em Cardano? Eu? Sabe? Não. O cara que resolveu as equações do terceiro grau era Tartaglia e Cardano, beleza? A solução é do Tartaglia e do Cardano. O Cardano, rapaz, Cardano, isso é uma concepção minha que eu vejo isso historicamente. Cardano, rapaz, ele era um malandro. Ele aprendeu a resolver as equações de terceiro grau lá em algum momento na Itália, vendo papiro de alguém e tudo mais. Ele não aprendeu a resolver todas as equações de terceiro grau, mas ele aprendeu a resolver muitas delas. E aí ele ganhava a vida derrotando outros professores de matemática que não sabiam resolver equações de terceiro grau em desafios. E ele achava que menos 1 vezes menos 1 dava 1, dava menos 1, tá? Ele fez uma demonstração que menos 1 vezes menos 1 dá menos 1, mas é uma demonstração errada. Essa demonstração você pode encontrar uma análise dela, na verdade, no livro da Tatiana Roque, que é o livro de História da Matemática da Tatiana Roque. Ela fala sobre isso, né? Sobre essa demonstração do Cardano de menos 1 vezes menos 1 dá 1. Ele usa frações, ele usa um negócio maluco. A demonstração
demonstração tá errada. Quem fez o curso de de educação matemática e fundamentos de educação matemática e álgebra, não, calma aí, álgebra para educação básica, é isso. Quem fez álgebra para educação básica, a Aline apresentou uma ideia de como é que esse negócio aí funcionava, né? Qual a demonstração do Cardano, né? Aí uma das questões era apresentar o erro do Cardano. Aqui foi só mostrar, só uma atividade para mostrar essa perspectiva, que se a gente tivesse que -1 vezes -1 desse -1, coisas esquisitas iam acontecer. Por exemplo, aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo, 0 igual a 2. Tá? Podia dar qualquer coisa. Tá? Se 0, enfim, se 0 é igual a 2, então 0 é igual a qualquer coisa. Tá? Então, vem esse processo aí. Bom, vamos bater um papo aqui sobre o que tá. Aqui apresenta que o 0 é o elemento neutro da soma, são outras atividades, mas assim, eu queria entender um pouco qual a diferença que vocês entendem sobre os números inteiros e os números naturais. A gente fez, mais uma vez, a gente fez essa construção super rápida, tá? Mas eu acho que assim, o objetivo era a gente chegar e entender o que são de fato os números inteiros, beleza? Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho dessa ideia de desigualdade, mas assim, eu quero que vocês me respondam o que a gente ganha e o que a gente perde com os números inteiros. Mais uma vez, essa ideia de número é sempre uma coisa de perde e ganha, tá? Deixa eu ver, tem uma no chat aqui. A gente, quando ganha um conjunto de números novos, certamente a gente perde alguma coisa. Isso aí é um fato, beleza? Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente ganhou os números complexos, a gente tinha os números reais, aí a gente, por exemplo, tem equações que a gente não tem solução real, né? Tem várias equações que a gente tem soluções aí, equações polinomiais, que você só tem soluções complexas. Aí você ganha os números complexos. Mas aí, ao ganhar os números complexos, o que eu perco? Você perde a ordem. Beleza? Tá? Ok. Eu não sei se vocês estão Eu me acompanhando. Fala, não Luiz. eu não consegui compreender muito bem, não. Qual parte? É porque a gente foi rápido, né? Tinha uma parte que eu até deixei, que foi lá atrás, quando você estava no documento, mas eu não entendi essa parte que você falou que a gente perde a ordem. Em que sentido, assim? Por exemplo, quando números complexos, né? Se você está nos reais, você ganha os complexos, você perde a ordem. Como assim? Uma coisa importante sobre os números inteiros e naturais é que eles são totalmente ordenados. Se você escolher dois números, 5 e 7, você sabe que o 7 é maior do que o 5. Então, se você escolher dois números quaisquer, A e B, você tem só duas opções. Ou A é maior ou igual a B, ou B é maior ou igual a A. E acabou. Isso vale sempre. Quando você vai para os números complexos, você perde essa noção, Felipe. Você não tem mais ordem. Você Entendi. Você não consegue definir... E agora eu estou nos números naturais. Quando eu fui para os números inteiros, o que eu ganhei? Direção? Direção, de certa forma. Eu ganhei os números negativos. Então, eu ganhei uma direção dos números. Ou seja, eu preciso que os meus números agora, eles precisam ter... Na verdade, eu chamaria de sentido, né? Mais, né? O sentido positivo ou negativo. Módulo, direção e sentido, né? Se for em física. Mas eu chamaria de sentido. Ou seja, ele tem um sentido positivo ou sentido negativo. Tá? Ou esquerda e direita, enfim, que aí seria a direção mesmo, né? Então, tá, eu ganhei isso. Mas agora o que eu perdi? O menor elemento? Você perdeu o menor elemento. O que esse menor elemento... O que é o menor elemento? Quando vocês viram lá, o menor elemento ele está relacionado ao princípio da boa ordem, né?
do sucessor, né? Não, o princípio da boa ordem é aquele que todo subconjunto dos números naturais tem um menor elemento. Sim, verdade. Esse é o princípio. O do sucessor é o princípio é como se fosse o princípio de indução matemática, pelo que eu estou entendendo você falar, Saulo. Eles são equivalentes, de certa forma. Mas aqui, o ponto é, a gente perde o princípio da boa ordem, a gente ganha a direção dos números, né? Ou seja, os nossos números passam a ter um sentido positivo e um sentido negativo, onde o zero divide onde o zero ele divide essa questão, né? Você tem esquerda e direita aí nesse sentido. Você tem a direita dos números positivos e a esquerda dos números negativos. A esquerda da onde? Do zero. Você tem uma referência e aí você passa a ter isso. Ou seja, ganhamos isso. Nós perdemos o quê? Mais uma vez, os números, eles funcionam assim, tá? Cada conjunto numérico que você ganha, existe um peso que você perde uma outra coisa. A gente ainda vai conversar sobre essa ideia do que perde, mas isso é bem comum quando você constrói conjuntos numéricos. Ganha-se uma coisa, perde-se outra. Aqui, perdemos o menor elemento. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Entre mortos e feridos, eu acho que salvaram-se todos, porque você conseguir ter um conjunto total. Esse conjunto ainda é totalmente ordenado, ou seja, você consegue definir quem é maior e quem é menor do que quem. Você consegue ir para o menos infinito ou ir para o mais infinito, mas, enfim, agora nem todo subconjunto deste conjunto possui um menor elemento. Tá ok, perdemos isso. Tá? Tudo bem? Felipe, você disse que tinha alguma coisa no documento, mais para trás. Vamos voltar para ver. Eu acho que a gente tem um tempo aí. Foi lá na tabela, lá do plano cartesiano. Tá lá no plano cartesiano. Eu não entendi. Assim, parece que ficou um buraco aí que eu não consegui entender. O final ali, eu acho que ficou claro, assim, porque eu também eu não li o documento ainda, mas vai ficar mais claro quando eu ler. Mas acho que eu perdi o porquê dessa relação dessas linhas aí, né, diagonais. Eu não consegui captar bem. Tá no documento, né? Deixa eu rabiscar aqui, desenhar. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Opa. Pô, não gostei dessa cor de linha, não. Calma aí. Opa. Poxa vida, tá lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Já entendi o que você tá falando. Vamos pra cá. Ih, rapaz, ficou aqui ainda. Ai. Opa. Não, deixa aí. Tá aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa, não. Desenhar vermelho. Então, tá vendo o 6,1? Esse cara aqui, ele tá relacionado com o 5, tudo bem? Tudo bem. Agora, essa linha aqui, essa linha aqui. Mas aí essa relação que você fala é 6 menos 1? Ou é da relação dele estar na mesma... 6 menos 1. 6 menos 1. Sim. 6 menos 1 é igual a 7 menos 2, é igual... E assim sucessivamente, tá vendo? 6 menos 1 é 5. 7 menos 2 é 5. O outro seria 8 menos 3 é 5. Então, todos os pontos para o ordenado inteiro que está sobre essa reta aqui, essa diagonal aqui, quando você fizer um menos o outro, vai dar o 5. A mesma coisa aqui, ó. O 4... Opa. Mesma coisa aqui, ó. 4 menos o 4. 4 menos 1 é 3. Então, ó, 4 menos 1 vai dar 3. 5 menos 2 vai dar 3. 6 menos 3 vai dar 3. 7 menos 4 vai dar 3. Então, todo mundo que está nessa linha aqui, ó,
todo mundo que está nessa linha aqui, do 3, ele é equivalente ao 4-1, que é a mesma coisa que o 3. Entendeu? Entendi, Então, entendi. a relação de equivalência, ela está levando todo mundo que está em cima dessa linha aqui para a classe de que vai virar a classe do 3, que é a classe do 4-1. E é a mesma coisa aqui, ó. Esse cara aqui, que eu estou colocando como 1-2, qual é a classe do 1-2? Classe do 1-2, a classe do 2-3. Isso aqui vai virar a classe do -1. Isso aqui tudo vai virar a classe do -1. Isso aqui vai virar Por isso que -1. acho que foi até definido, né, a classe. Isso. Por isso, Entendi. a forma esperta de definir a classe para, de fato, se tornar os números inteiros, beleza? Ou seja, você pega e define como os finais menos os meios, né? Os finais menos os meios. É isso que você está olhando para... Minto. A soma dos finais tem que ser igual à soma dos meios, ou seja, A mais D tem que ser igual a B mais C, né? A soma dos finais tem que ser igual à soma dos meios. É isso que está acontecendo aqui. Beleza? Sim. Beleza, perfeito. Obrigado, professor. Agora eu estava enxergando, passou mesmo, batido. Obrigado. Não, cara, assim, tem que ler com calma, porque senão a gente acaba se perdendo mesmo. E como eu disse, eu ia fazer as coisas aqui um pouco mais rápidas para que a gente conseguisse chegar aonde interessa mais rápido, né? Assim, aqui eu acho que para fechar a ideia do capítulo, teve essa coisa do menos com menos dá mais, eu acho que a gente fecha o capítulo com a ideia de desigualdades, né? Mais uma vez, a gente diz que um número é maior ou menor do que o outro, né? Se a diferença, agora sim eu posso fazer a diferença, se a diferença deles pertence aos naturais. Ou seja, dados dois números pertencentes aos inteiros, vou dizer que x é maior do que y, se x menos y pertence aos naturais. Essa definição de desigualdade é a definição que o Elon traz sobre desigualdades. Ele define um número, um determinado conjunto como sendo o conjunto dos números positivos, e ele diz que, dado um conjunto maior que contenha o conjunto dos números positivos, um número vai ser positivo se a diferença dos dois elementos estiver no conjunto dos números positivos. Então, assim, eu botei essa definição aqui desta forma porque é a definição que está no livro do Elon. O livro do Elon é particularmente um livro barato que vocês podem olhar, mas, mais uma vez, ele é uma leitura complementar, ele não é a leitura definida, uma leitura muito agradável para se ler numa primeira vez que se faz o curso de análise, na minha opinião. Ele é mais para uma segunda leitura, tá? Para o verão, tudo mais, mas para uma segunda leitura. Aí aqui, e ele não faz, outra coisa também é que ele não faz a construção dos números reais e eu estou fazendo a construção dos números reais. Então, assim, acaba os nossos cursos sendo bem diferentes por conta disso, tá? Então, coisas interessantes, porque o 2 é maior do que o -1 e as coisas vão funcionar da forma que tem que funcionar. E a gente tem uma série de propriedades. Essa propriedade aqui, a 4.218, ela é chamada de tricotomia, ou seja, dados dois números inteiros, ou A é maior do que B, né, ou X é maior do que Y, ou Y é maior do que X, ou X é igual a Y, né? Ou seja, isso é algo interessante, que a gente tinha nos números naturais e a gente continua tendo nos números inteiros. E a gente vai ter que ter isso também nas frações, que vai ser a próxima aula, e também nos números reais. A gente vai ter isso o tempo todo, tá? Então, relaxa com relação a esse processo. A gente tem uma série de propriedades. Aqui eu botei o Collier, mas isso tem em qualquer livro de álgebra, tá? E qualquer livro de análise também, você encontra essas propriedadezinhas todas aí. A rigor, seria bom que vocês tentassem provar algumas delas, não precisa todas, escolhe duas e tenta demonstrar, beleza? Se quiser me mandar, mais uma vez, pode me mandar que eu corrijo sem problema nenhum. Tá? Algumas considerações, então, exatamente, grande parte desse texto foi baseado principalmente nas minhas leituras no livro do Richard Cohan,
tá? É um livro que eu não tenho PDF, mas vocês podem... Eu só tenho PDF, na verdade, em inglês. Eu não tenho PDF em português. Se alguém tiver o PDF em português e quiser me mandar, até aceito. Não tem problema nenhum, se vocês encontrarem. Qual o nome do livro? O nome do livro é O que é Matemática. Os autores são Richard Curran e Robin alguma coisa. É o Curran e o Robbins, O que é Matemática. Cara, é um livro fantástico, assim, é bem legal. Ele fala sobre muita coisa de matemática. São as perspectivas do que era matemática pro Richard Curran e pro Robbins, tá? Assim, então, assim, tem muita coisa interessante. É um livraço, assim, é realmente um livraço. Ele é bem grande, tá? E aí são algumas reflexões para a gente fazer sobre o princípio da boa ordem. Não tem mais muita coisa aqui que a gente tenha que conversar, tá? Eu acho que a gente fechou aqui as ideias do que a gente tinha. Ah, tá. Falta aqui dizer, para finalizar, acho que o capítulo termina com a definição do que é ser enumerável, tá? Um conjunto ele vai ser enumerável se eu tenho duas condições, tá? Se ele é um conjunto finito, então assim, ele vai ser enumerável, e aí são as ideias do Cantor, né? Quem fez essa definição que vocês estão vendo aqui foi o Cantor. Então um conjunto ele vai ser enumerável, se ele for finito, e 2, se ele tiver uma bijeção com os naturais, ou seja, se existir uma função bijetiva do conjunto dos números naturais no conjunto em questão. A rigor, essa função não precisaria ser bijetiva. Na verdade, o que você precisa só é que exista uma função injetiva que jogue o conjunto em questão no conjunto dos números naturais. Se você tiver uma função injetiva que jogue o conjunto no conjunto dos números naturais, ele já vai ser enumerável, beleza? Só que essa é a definição clássica do Cantor, beleza? E aí essa definição do Cantor, ela é bacana porque aí vem uma coisa esquisita. Eu fiz isso com meu pai, fiz o exercício com meu pai. E aí aqui já vem, né? O conjunto Z é enumerável, né? Mas deixa eu fazer esse exercício mental com vocês. Eu fiz ele com meu pai. Meu pai é professor de matemática, assim, do ensino básico, tá? Ele dá aula do sexto ao nono ano, né? Seria isso. E aí eu achei muito interessante porque a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: você acha que os números inteiros, quem você acha que tem mais elementos? Os números naturais ou os números inteiros? E aí me explica por quê. E vocês, se alguém perguntasse para vocês assim, sei lá, quem tem mais, números naturais ou números inteiros? Todo mundo responderia inteiros. Todo mundo responderia inteiros, né? Só que a forma de medir que eles têm é exatamente essa, que está contido, né? Ele vai dizer que os números naturais está contido nos números inteiros, correto? Só que existe eu vou chamar de anedota, tá? Mas existe uma história anedótica que você pode encontrar nesses livros de ensino médio aí, por exemplo, no livro do Gelson Iese, acho que no que fala de números, é um dos primeiros, se eu não me engano, você encontra uma história anedótica que o Galileu falou o seguinte: bom, eu consigo relacionar os números, por exemplo, o 1 eu relaciono com o 2, o 2 eu relaciono com o 4, o 3 eu relaciono com o 6, e assim sucessivamente. O 4 eu relaciono com 8, o 5 eu relaciono com 10, ou seja, eu consigo relacionar todos os números naturais, e aí ele considera o zero natural, enfim, o zero relaciona com zero, eu consigo relacionar todos esses números naturais somente com os números pares, certo? Todos os números naturais eu posso relacionar somente com os números pares. Seguindo esse raciocínio, você pode relacionar também o menos 1 com o
3 com 1, o menos 1 com 1, né? Você pode botar o menos 2 com o 3, o menos 3 com o 5, o menos 4 com o 7 e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso relacionar todos os negativos com os ímpares. Então, nessa perspectiva, a gente acabou de relacionar todos os números pares aos números naturais e todos os números ímpares aos números negativos. Ou seja, eu consegui relacionar, fazer uma relação biunívoca entre todos os números inteiros e os números naturais. Ou seja, na concepção do Cantor, eles têm a mesma quantidade de elementos. Vocês concordam ou não? Estou aberto a discussões. Tem como repetir, por favor, mestre? Tem, eu acho que eu não vou só repetir, mas vou botar imagens. Vou botar imagens. Tela inteira. Imagens. Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Em matemática, aquele negócio assim, quer que desenhe? Quero, porra, claro, lógico que quero que desenhe sempre. Então a gente consegue definir a função, Saulo, que eu estou falando é o seguinte. Ó, eu vou pegar, ó, números inteiros, beleza? Então a função ela vai ser o seguinte. Se ele for negativo, eu vou levar em número par, beleza? Se ele for negativo, aqui, ó, tá em z menos, ó, tá vendo aqui que tá em z menos? Tá em z menos. Sim. Então z menos é número, opa, calma aí. Z menos é número par. Eu acho que eu tinha falado o contrário, mas tudo certo. Z menos eu estou levando em número par. Ou seja, ó, Z menos aqui, só para ficar claro, né? Se for o menos 2, o menos 2, no lugar aqui eu botei menos 2, né? Ou seja, se é menos 2, vai ficar 2. Então, o 2 vai levar no 4. Então, perdão, menos 2 vai levar no 4. O menos 5 vai levar no 10. O menos 11 vai levar no 22. E aí aqui, ó, todo número positivo está levando em 2n mais 1. Então, todo número positivo está levando em 2n mais 1. Então, eu estou considerando aqui que o... E o zero leva no zero, né? Isso aqui que é importante. O zero leva no zero. Aqui devia ter, aqui para ficar claro, só para a gente não perder aqui, Saulo, isso aqui devia estar uma estrelinha aqui, né? Ai, ai, é estrela. É estrela. Para ficar certinho, tinha que ser estrela. Então, aí aqui, ó, não, tava certo. O zero, ó, o zero tá levando no 1. Não tem esse cara aqui mesmo, não. É barra doble Z mais. Tá, o zero leva no 1. Aí o 1 tá levando... O 1 não, né? É o 1. O 1 tá levando no 3. Então, 0 leva no 1, o 1 leva no 3, o 2 leva no 5 e assim sucessivamente. Ou seja, todos os números naturais, e o zero incluindo, né? Aqui eu estou incluindo o zero, na verdade, todos os números não negativos, eles estão levando do 1 para frente. Tá vendo? E aqui, todos os números negativos, aí aqui para ficar certinho, aqui sim eu tinha que tirar o zero. Mas, ô mestre, aqui, ó, fala. Quem vai levar no zero? A entrada do zero? Não enxerguei. Não, aí é natural. O G tá levando isso aqui nos sim, naturais. sim. Tá, sim, foi mal. Tá levando isso aqui nos naturais. Beleza? Aí eu nem preciso desse cara aqui. Eu podia até ter dito isso aqui, ó. Barra doble N.
né? Aí aqui tá levando os naturais, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Aí eu acho que assim fica bom. Porque aqui tá o zero, aqui tá todo mundo para trás e aí tá tudo certo. Todos eles estão levando em números naturais. Certinho. Impressionante. Ou seja, acabei de colocar todos os números inteiros dentro dos naturais e é uma correspondência bionívoca, tá? Reza a lenda que o Galileu fez essa observação e ele não conseguia justificar as ideias dele. E aí quem deu a prova disso formal foi o Cantor. Aqui eu faço uma nota histórica sobre os números negativos, né? Porque como aqui a gente estudou números inteiros, e aí eu falo um pouco do Cardano, de por que o Cardano queria que, né, menos um vezes menos um fosse menos um, tá? E aí a relação disso com os números complexos, tem bastante coisa aqui, tá? É... E aí é bem bacaninha, porque a história dos números negativos, ela se confunde muito com a história dos números complexos, tá? Por incrível que pareça. Então a ideia foi, em essência, bem bacana. E o Dedekind, mais uma vez, o Dedekind, Julius Richards Dedekind, gênio, ele foi o primeiro cara a trazer, ou seja, ele tira esse elemento físico que o Argan e o Gauss, de certa forma, trabalharam, né, para justificar os números negativos e, consequentemente, os números complexos, e deixa só dentro da teoria dos conjuntos, sabe? Isso é bem, bem bacana. E aí fecha, tá? Então, assim, mais uma vez, eu recomendo que vocês deem uma lida aqui. Tem algumas referências sobre essa nota histórica aqui, são bem interessantes, se quiser dar uma lida. Mas essa coisa de você conseguir mostrar que os números naturais, os números inteiros têm a mesma quantidade de elementos, mais uma vez, eu acho que isso dá para mostrar até para criança, gente. Meu pai, eu achei isso super engraçado, porque meu pai ficou me olhando com a cara, ele ficou assim, e que isso? Eu falei, gente, cara, que coisa esquisita. Meu pai não sabia isso. 20 anos de curso, né? Aí você fala, pô, pai, 20 anos de curso, nunca aprendeu isso? Ele fala, pô, não, não lembrava mais, não. E ele ficou teimando, não, os naturais são menores do que os inteiros. Eu falei, pai, vou te dar um texto. Aí eu dei o meu texto que eu escrevi sobre números, enumerabilidade e tudo mais para ele ler. Ele ficou incrédulo, mas enfim, tá? E aí, gente, o que vocês E é têm aí algo para que. mim? Fala, Luiz. Não, é algo assim, como é que eu posso dizer, reflexivo, porque o nosso cérebro tende a acreditar que os inteiros são maiores, né? Por conta Sim. disso mesmo, dessa relação. Eu, quando fiquei sabendo, eu fiquei chocado. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso foi no curso de Fundamentos 3. No curso de Fundamentos 3. E eu fiquei assim, aí depois que terminou a aula, eu fui lá conversar com o Rodolfo, na época a gente estava tendo um projeto, né, estava tendo presencial, né, projeto de jogos, e aí a gente foi conversar logo em seguida, eu, não, cara, mas você já viu? Aí ela mostrou também aquela tabela que o cantor fez das diagonais, Uhum. e, e aí depois fez a comparação também com os racionais, eu achei muito legal mesmo. É. Sim, não só os naturais com os inteiros, mas as outras relações também, que foram mostradas, no caso, né? Foram mostradas algumas relações e foram feitas algumas perguntas, naturais com os inteiros com os racionais. A gente vai chegar lá. Quando eu for falar sobre números, a próxima aula a gente fala sobre números racionais já, né? Então, assim, na próxima aula a gente já encaminha para conversar alguma coisa do gênero, mas ainda vai demorar um pouquinho. Nicole, fala aí desse livro do John Green que você comentou aí. Eu tô zoando, é que, tipo, em A Culpa das Estrelas, ele pega e fala isso, entendeu? Tipo, faz lá uma Hum, parada assim meio romântica entendi. lá e fala isso. Hum.
Entendi. É porque eu não li o livro, então não peguei a referência, entendeu? Pô, John Green é aquele cara que faz Nem o A Culpa filme? das Estrelas, aqueles filmes que faz a gente É o chorar, não é isso? seguinte, o livro, ele fala de personagens que têm alguma Exatamente nesse filme. Ó, pessoal, é o seguinte a referência. O livro fala de personagens que têm alguma doença, né? Então eles têm algum prazo de validade. E aí a menina usa essa referência, tipo, de que alguns infinitos são maiores que outros para Entendi. representar, tipo, o tempo de vida deles. É alguma coisa assim. Mas eu não vi nem o filme. Gente, eu sou um vendido. Eu gosto de filme de Kung Fu. Sabe aqueles filmes que os caras ficam cheios de cabo nas costas, com a espada, tipo Tigre e o Dragão? Adoro. Vi todos os da Um Netflix. grande mestre. Grande mestre top, cara. Adoro. Bota lá o Jet Li, eu já tieto. Eu falei, caraca, Jet Li, pô. Agora esses filmes assim A Culpa das Estrelas, tem um cara que só faz livro assim, e aí o lance tem duas pessoas doentes, elas se amam, descobriram que se amavam durante a doença, e uma se cura e a outra morre. É mais ou menos essa a vibe, e o outro tem que Esse viver filme. feliz com isso. Mas é a sinopse dos filmes dele, é mais ou menos essa aí. A gente vai ver alguma coisa sobre os Depois. infinitos? Não. Sobre infinito vai. Sobre infinito vai. Tem o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 7. Aula 7, isso. Quando a gente chegar no capítulo 7, tem uma sessão inteira onde a gente fala só sobre infinito. E aí a gente vai definir sobre coisas enumeráveis, que é o que a gente viu aí, e coisas não enumeráveis, tá? Em essência é isso. Beleza? Então, gente, fala, Saulo. Mestre, não, só para falar que eu sou tipo teu pai. Tipo, eu já vi Ainda essa. não acredita. Eu já vi e, tipo, não vou discordar da prova, porque eu concordo com tudo que fala, mas sei lá, não consigo ainda ser aquela pessoa Isso. que acredita. É incômodo. Incomoda. Professor, posso falar sobre essa questão? Intuitiva, né? É isso que eu ia falar, lembra muito a questão do paradoxo, né? Eu acho que no podcast que a gente ouviu falava sobre isso, né? Dessa questão de ser contra-intuitivo e de gerar esse estranhamento, né? E eu acho que ele até citava realmente essa questão do Galileu, até fazendo uma relação com Euclides, da questão da parte sempre ser menor que o todo, e como incomoda essa noção, né? De algo que está contido ter o mesmo tamanho, assim. Isso. Perfeito. Não, mas a primeira vez que eu vi isso também foi numa palestra, Saulo. Eu era estudante de graduação ainda da UF e o Paulo Guzmão, professor da Fluminense, ele deu uma palestra. Eu lembro do nome da palestra. Para eu lembrar o nome da palestra, é porque me marcou muito, porque foi muito esquisito. Infinito, que bicho é esse? E aí ele mostra que os naturais, inteiros e frações têm todos o mesmo tamanho no sentido no sentido de Cantor. E aí eu falei, puta, caraca, não, como, meu Deus do céu. Só que depois você usa isso com certa naturalidade e aí você entende a questão de densidade, espalhamento, ou seja, tem pouco, mas está bem espalhado. E aí você começa, e as coisas começam a fazer um pouco de. Não é sentido, mas você aceita as coisas. Eu acho que um exemplo bom disso, Saulo, eu acho que é a religião. Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce acreditando nas coisas. Você, dentro de uma conjuntura social, você, em algum momento, aquilo se torna natural para você. Então, a partir do momento que se torna natural para você, esse estranhamento some. Tem gente que acha que acreditar em Deus é um negócio de maluco. Eu falo, não, gente, como é que pode acreditar em Deus? Tem dinossauro, aí dinossauro veio evolução. Não tem nada de Deus, é tudo aleatório, é tudo cadeia de Markov e a gente está aí por causa disso, sabe? Não tem nada a ver com Deus. Mas tem outras pessoas, não, que isso se torna natural e tudo mais, e vai entrando dentro daquilo dali. E nada impede que
uma pessoa que não acreditasse futuramente, pelas suas experiências e vivências, passe a acreditar ou ter algum tipo de fé por conta disso, ou que mesmo uma pessoa que tinha uma fé, em algum momento, por diversos acontecimentos, fala assim, ah, não, isso não existe para mim e tudo mais, agora para mim é morreu, acabou. Então, assim, essas coisas se transformam. Então, assim, aqui eu acho que é um ambiente para a gente fomentar isso. Em algum momento eu gostaria que você acreditasse que os números naturais e os números inteiros, e futuramente você vai ver as frações também, são todas parte do mesmo conceito de infinito, que é o Aleph Zero. Então, assim, esse é um dos objetivos do curso, é que isso venha a ser aceito dentro do processo. Tem uma coisa até interessante, que a construção desses objetos é semelhante, entendeu? Eu acho que, por exemplo, você quer construir uma casa, tudo bem? E aí os números naturais, eles meio que surgem, assim, simplesmente, pum, naturais. Mas os inteiros e os racionais, eles são construídos do mesmo jeito. É o mesmo jeito que eu construí os inteiros, eu vou construir os racionais. Eu vou usar a mesma técnica. É como se eu aprendesse a construir uma casa de um determinado jeito e vou lá, construir aqui, construir ali. Só que para construir, por exemplo, os reais, a gente precisa rebuscar muito a, as técnicas que a gente aprendeu, entendeu? Então, aí nesse sentido você vê assim, não, porra, essa casa aqui e essa aqui, eu construí de um jeito. Porra, aquela dali eu tive que fazer 5 anos de engenharia para conseguir construir aquela casa. Não, aquela casa ali é diferente. Entendeu? É um pouco. Essa também vai ser um pouco a concepção do que eu espero aqui, entendeu? Para que vocês enxerguem a dificuldade de fazer um e de fazer outro. Para fazer número real, porra, para fazer número real é difícil. Agora, para fazer inteiro e fração, não. Para fazer inteiro e fração é a mesma técnica. É relativamente simples. Tá? Gente. Então, Rainha, o meu pensamento é muito da Pamela. Ainda tende muito pro paradoxo, sabe? Muito. É muito aquele podcast. No podcast ele cita mesmo. E eu lembrei na hora disso, tipo, porque realmente eu acredito na demonstração matemática, não discordo, porque concordo matematicamente falando, mas mentalmente falando, não ainda na aceito. Ainda não aceita, né? Não, tá na negação, Sam. Professor, eu posso falar uma coisa que não é do conteúdo? Não sei se mais alguém quer falar. Na verdade, eu queria compartilhar uma impressão que eu tô, não sei se é a mesma dos colegas, mas essa foi a primeira semana, né, na verdade, a primeira quinzena que a gente teve da questão da lista, né, de fazer a lista e entregar no próximo final de semana. E aí a gente tinha conversado no primeiro encontro sobre talvez nesses períodos ter menos atividade ou ter uma semana que não tivesse atividade. E eu acho que, assim, lembra que a gente tinha falado algo sobre isso? Não que não necessariamente não teria. Aí, para essa, eu acho que já foi, né? Você também já passou as atividades, mas se para as próximas a gente conseguisse, pelo menos em uma das semanas, eu não sei se é uma demanda geral, se não for, talvez possa ser uma impressão só minha. Só lista. Pelo menos numa das semanas que a gente consegue focar, assim, legal só na lista, porque, querendo ou não, né, a gente acaba dedicando tempo, pelo menos, para ouvir o podcast, aí eu leio outros materiais, me interesso pelo assunto, então acaba, apesar das atividades de fato serem simples, não são coisas, assim, que vão demandar muito da gente, acaba que são 2 focos mesmo, então, assim, se puder, pelo menos em uma das semanas, de fato, não ter atividade, porque são 15 dias, né, já ajudaria, pelo menos, para mim, assim, não sei se se for possível, senão tudo bem. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, Bom, essa semana acho que já tá mais ou menos... já tá encaminhado, já tá lá. O processo, tá? Mas aí na semana que vem vai ter outra lista. Aí na semana que vem, que vai ter a outra lista, vai ter só o texto e a lista. Eu não vou botar nenhum vídeo, nenhum podcast, nada para acrescentar. Aí na semana seguinte eu boto isso, vídeo. Isso, acho que aí a gente consegue focar talvez... E uma outra dúvida, posso aproveitar também? Claro. Eu tenho marcado como feito as atividades. As leituras, você quer também que a gente marque quando conclua ou não tem necessidade? Não tem necessidade, mas se você quiser, se isso fizer bem para você, assim, botar concluído, só para você entender que já foi feito, pode colocar, não tem problema não. Agora, o que essa coisa da devolução é das atividades que eu peço para entregar, né?
Ou seja, por Isso. exemplo, os áudios que eu peço para enviar no grupo no podcast e tudo mais, não é podcast, né? Para enviar no grupo de WhatsApp, aquilo ali, até para eu ter o. Porque depois eu vou dando um check, eu tenho Uma planilha de controle. uma panelinha de controle que eu vou dizendo assim, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo outro, e aí eu vou colocando na minha lista. Então, às vezes eu faço isso sem olhar o celular, entendeu? Eu faço isso só com o que está na tabela do Google, do Google Na sala de aula mesmo, né? Isso. Então, se Tá. você fizer check lá, isso Não, já com as eu falei assim, atividades eu beleza. tenho feito todas. E uma última coisa, estou cheia de dúvidas das atividades. Eu mandei um comentário privado, professor, falando dessa última atividade, que eu escrevi um pouco mais de 5 linhas. Mas aí, como você não conseguiu me responder antes, eu acabei enviando assim mesmo. Tem problema? Não foi muito, não. Não tem problema nenhum, não. Também não foi pouco a mais, foi tipo o dobro, foram 10. Não tem problema nenhum, não. O Luiz também escreve bastante, não tem problema, não. Assim, tem problema. Tem que trabalhar assim. Relaxa. Eu corrigi as atividades eu escrevi da semana 4. passada, essa semana agora. Eu te dou uma linha minha. Eu escrevi 4. Eu já vi se deu 20, vai juntando aí de quem não escreveu. A gente vai balanceando. Não. Tem uns que escrevem mais, outros que escrevem menos. Eu acho que isso é muito de acordo com como cada um funciona. Então, assim, por exemplo, a Nicole, apesar de escrever menos, eu entendo que ela funciona mais fazendo coisas. Mas na hora de refletir sobre, às vezes trava um pouco. Não tem problema nenhum, eu também sou bem parecido com isso. Assim, eu demoro para escrever, eu preciso tomar litro de café para escrever. Eu preciso tomar pelo menos 700 ml de café para conseguir escrever artigo, senão eu não consigo nem pensar. Gente, podia ser balanceado, né? Nem artigo. Nossa, escrever 30 Ainda bem que eu não linhas cheiro foi cocaína, porque sofrido. Senão... quando eu era da graduação, eu lembro que eu só conseguia estudar quando eu tomava tanto café que minha mão ficava tremendo sozinha. Aí eu conseguia sentar para estudar. Mas isso, mais uma vez, são defesas que eu construí por causa de problemas psicológicos que eu não tratei nem com Ritalina e nem com um psicólogo. Até porque na década de 90 o pai não achava isso. Pai, isso é vagabundagem desse garoto, rapaz. Você não quer estudar mesmo. Aí, enfim, outra criação, né? E eu tô deixando isso gravando, né, cara? Que coisa horrível. Deixa eu parar de gravar. Aí, dá pra editar. Desculpa esse final, hein? Foi sem querer aí. Adoro meu pai. Pô, que isso. Gente, obrigada, então, tá, professor? Tá.